Vamos deixar tudo mastigadinho nessa questão aí de negociações de cargos que estão acontecendo no governo federal. Sim, a promessa era de se fazer um governo técnico. Porém, vamos pensar uma coisa. Quando você erra, beleza, é humano. Errado é quando você persiste no erro. Você fica martelando em algo que já se mostrou o fracasso, fadado ao fracasso. E vamos ser sinceros, aquela história de governo técnico, de pessoas técnicas, se mostrou um fracasso. O governo poderia estar muito mais adiante se não fosse as pessoas técnicas. A ala técnica, ela foi, vamos dizer assim, tudo o que a China queria. A ala técnica foi tudo que o PSDB queria. A ala técnica foi tudo o que o DEM, o MDB queria. O jeito que o PSDB, o DEM e até mesmo o PSOL, em alguns casos, conseguiram para ainda estar no poder, incluindo, óbvio, o MDB também no meio, foi via ala técnica. Não foi via ala olavista, não foi via ala ideológica. Quem foi usado para fazer o governo Bolsonaro agir em alguns casos de forma fisiológica foi a ala técnica. Mandetta que o diga. Olha os cargos que o Mandetta acabou distribuindo por aí. Olha a dinheirama que o Mandetta distribuiu para prefeitos fazerem a festa, embolsarem e vão usar na campanha eleitoral. É inevitável que isso aconteça. E toda essa dinheirama do Mandetta foi para fazer caixa 2. Não vamos ser idiotas. Ou seja, você vai lá, vem com o Caiado, vamos lá com o Conselho de Medicina, escolha técnica, Mandetta. Olha o que o Mandetta fez. E o que mais se ouvia de notícia é a ala ideológica olavista quer, vamos dizer assim, esses Estados Unidos, Israel, etc e tal, os países que estão corretos no Ocidente, os países que, vamos dizer assim, que a gente deve se alinhar, os países que a gente deve ter mais relações comerciais, a ala olavista queria. Quem era que queria puxar a gente para a China? Quem era que queria puxar a gente para o lado errado da força? A ala técnica. Ou seja, você coloca o técnico pensando que o técnico vai fazer a coisa certa, que o técnico não vai ser fisiológico. Porém, o técnico se tornou o mais vil dos fisiológicos. Portanto, se você botou um cara que está sendo tão fisiológico quanto os anteriores, se não deu para fugir entre aspas, do Centrão, já que o Centrão agiu via ala técnica, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a negociação de forma clara e transparente com certas figuras. Ok, figura tal, vou botar aqui, mas olha, você vai ter que rezar na cartilha. Não vai ter esse negócio de, você é o técnico, você é o bonzão, você é o sabichão e eu não tô nem aí. Aí quando chega na hora, o cara já fez tudo quanto é negócio com a China, com os muçulmanos e tudo mais. E com a esquerda, com o PSOL e etc e tal. Se você vai colocar um cara com transparência, dizendo, ok, você é do partido tal, vamos fazer de jeitinho e tal, mas tu vai ter que fazer isso, não vai sair daqui. Assim, querendo ou não, por incrível que pareça, é muito mais transparente, é muito mais de acordo com as pautas que elegeram o presidente do que o erro, talvez até um erro fatal, de ter feito um governo técnico. O governo técnico, ele foi um atraso, pois se fosse um governo, se ele tivesse feito escolhas mais ideológicas, se ele tivesse
se guiado mais pela ala ideológica, certamente, antes, por exemplo, da reforma da Previdência, antes de nego ficar atazanando ele com reforma da Previdência, primeiro, pera lá, vamos liberar a arma para o cidadão de bem. Aí, meu amigo, vinha a reforma da Previdência, pacote de crime, tudo. Mas e aí? Se economizou uma grana preta com a reforma da Previdência e olha aí, tá tudo gasto. Acabou a economia. Acabou. Vamos ser sinceros. Toda aquela pressão da ala técnica não deu em nada. A ala técnica foi o maior atraso de vida deste governo. Aí, porque a ala técnica não foi tão técnica quanto parecia, ela foi, entre aspas, técnica, só pensando nos números, sem pensar na malícia, que é certas negociações, por exemplo, com a China, negociações com muçulmanos, por exemplo, países muçulmanos, e abrir-se para a Palestina. É melhor você ter, por exemplo, um cara do Centrão, e o cara do Centrão não encher o saco em relação, por exemplo, a o Brasil ter, sim, uma embaixada em Jerusalém. Essa é a prioridade, porque o técnico, ele freou. Pode ter certeza, com essas negociações aí, vai ser muito mais fácil a gente ter a embaixada de Israel em Jerusalém, que é uma das prioridades. Isso vai desenvolver muito o Brasil. O alinhamento do Brasil com Israel, não alinhamento com a China. Olha no que deu se alinhar com a China. E foi isso o que o pessoal técnico queria. Mandetta quis. O Sérgio Moro já poderia caminhar para, vamos dizer assim, utilizar as soluções chinesas da segurança pública, já que ele é simplesmente técnico. Ele não vê, ou simplesmente ele é tão malicioso quanto o pessoal com quem ele negocia. E o futuro vai mostrar que esses técnicos todos, no fim das contas, eram um presente de grego, eram cavalos de Troia do fisiologismo. Portanto, se é para ter pessoas de uma certa forma fisiológica, que se negocie claramente, com transparência, sem aquela coisa de cheque em branco. Se você sabe que uma pessoa tem certas limitações, tu vai chegar com a pessoa e dizer: eu quero assim, 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 assim. Agora com o técnico não tinha isso. Com o técnico se acreditou cegamente no técnico. E aí entramos pelo cano. E não temos mais tempo de entrar pelo cano, porque saindo dessa pandemia nós precisamos nos recuperar.